Queridos, as músicas, elas expressam o espírito do nosso tempo. Quando nós queremos entender a cultura que nos cerca, quando nós queremos entender o mundo o qual nós vivemos, nós precisamos olhar para as artes. Os artistas sempre estão olhando para o mundo e comunicando os valores do mundo, o espírito do mundo em suas obras. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para as músicas. É interessante analisar a temática das canções que ficaram, então, no topo das paradas dos últimos anos. Eu tenho aqui uma lista da Hot 100 da Billboard, de 1960 a 2009. As 1000 músicas que ficaram no topo das paradas dos últimos 50 anos. E, estudando essas músicas, você vai ter alguns temas que estão presentes, então, nessas músicas que ficaram nas mais tocadas ali nas rádios. Os temas são aspiração, separação, dor, inspiração, nostalgia, rebeldia, cansaço, desespero, escapismo e confusão. Eu não sei se você já notou, mas nós não temos um tema muito precioso aqui. O tema da amizade. O tema da amizade. Mas diferente dessas músicas que ficaram no topo das paradas, nós vamos olhar para a música do Salmo 133, uma canção que Davi escreveu. E nós vamos ver que, para Davi, a amizade é importante. O tema da amizade é fundamental para a nossa vida. E eu quero ler, então, o Salmo de número 133 com os irmãos. Novamente, por favor, acompanhe comigo. Apenas 3 versos. Como é bom e agradável que os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor concede a bênção da sua vida para sempre. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Pai, nós louvamos o teu nome nessa manhã, nós queremos te louvar e nós queremos aprender contigo, Senhor. Nós estamos diante do teu evangelho, nós estamos diante da tua palavra. Ajuda-nos a compreender esse texto precioso. Não permita, por favor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca deste salmo, Senhor, ou mesmo da tua verdade, do teu evangelho. Faz isso para a glória do teu nome. É assim que nós queremos orar e pedir ao Senhor, em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Irmãos, o pequeno salmo de número 133 é um dos 14 cânticos de romagem, que vão então do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Este hino, ele também é conhecido como um cântico de peregrinação, ou mesmo talvez os cânticos de degraus, das subidas. Cânticos esses que foram então cantados pelos adoradores no caminho até o templo, em Jerusalém. Ou seja, quando as pessoas saíam então das suas casas, iam então até Jerusalém nas festas nacionais de Israel, nesse trajeto, nesse caminho, eles iam cantando esses salmos de romagem. E é interessante, irmãos, que para nós entendermos o que Davi está falando aqui nesse salmo de peregrinação, a gente precisa entender o pano de fundo, por que a amizade, por que a unidade do povo de Deus é tão importante para Davi, ao ponto de ele escrever esse salmo de romagem, esse salmo de peregrinação, onde as pessoas deveriam cantar, indo todas elas então juntas até o templo adorar o povo de Deus. Irmãos, quando o Senhor Deus libertou o povo do Egito, eles peregrinaram então no deserto. Deus, por meio de Josué, eles atravessaram o rio, conquistaram a terra de Canaã. As tribos então se espalharam na terra de Canaã. Algumas nações ali, inimigas do povo de Deus,
foram expulsas. Outras foram mais resistentes. Por exemplo, um inimigo do povo de Deus, um povo inimigo de Deus, um dos mais resistentes foram os jebuseus, que ocupavam, então, Jerusalém. O que acontece, irmãos? O povo, então, está espalhado, as tribos estão espalhadas pela terra de Canaã, ainda com uma certa resistência de alguns povos ali. O povo começa a olhar, então, para as outras nações, e eles começam a desejar um rei, uma monarquia. Eles tinham o Senhor como o rei do povo, né, exercendo a sua monarquia, a sua autoridade sobre o povo. Só que o povo, então, começa a olhar para as nações vizinhas, onde elas têm, então, os seus reis, e eles começam a dizer ao Senhor: nós queremos um rei como as nações têm. E o Senhor, então, Deus, ele dá ao povo Saul, o primeiro rei de Israel. Você pode ver a história de Saul em 1 Samuel. E o que acontece, irmãos? Saul é um rei desajeitado, ele é um rei fraco, e ele desobedece o Senhor. Ele comete vários erros, vários pecados. E alguns são mais graves do que outros. Por exemplo, Saul, ele está no campo de batalha, está em guerra, e ele oferece um sacrifício ao Senhor no campo de batalha. Mas veja, ele não é um sacerdote, essa não era a vocação dele. Ele não poderia oferecer um sacrifício ao Senhor. O que acontece? O Senhor Deus, então, envia Samuel até Saul no campo de batalha, e lá no campo de batalha ele diz: hoje o Senhor Deus está tirando o seu trono das suas mãos. Você está destituído como rei de Israel. E aí, então, nós começamos a ver Deus levantando Davi, o filho de Jessé. Nós sabemos a história: Saul morre no campo de batalha, Davi é levantado pelo Senhor como rei ungido, e aí começa, então, 2 Samuel, que é a continuação da história. E o que nós temos em 2 Samuel, irmãos? A monarquia de Davi. Mas veja, Davi é levantado pelo Senhor como rei de Israel, mas não sem resistência. Não sem resistência. De quem? Das tribos. Das 12 tribos de Israel, 11 tribos não reconheceram o chamado de Davi. Não é impressionante isso? Das 12, somente Judá, a tribo de Judá, reconhece Davi como rei. O que acontece, irmãos, quando você começa a ler, então, o livro de 2 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você começa a ver, então, ali uma guerra civil entre as tribos, entre irmãos. As 11 tribos contra Judá. Irmão levantando espada contra irmão, irmão matando irmão, dentro do povo de Israel. O que acontece? Deus está ao lado de Davi, foi Deus que levantou Davi, e algo impressionante acontece: uma tribo começa a vencer, Judá então prevalece, Deus dá vitória à tribo de Judá, e aí sim, por meio da força do Senhor, todas as outras 11 tribos reconhecem que Deus levantou Davi como rei de Israel. E aí nós temos então a coroação de Davi sobre as 12 tribos de Israel. O que acontece, irmãos? Davi, ele deseja construir um palácio, uma casa ao Senhor. Nós temos ali a aliança que Deus faz com Davi. Davi deseja construir uma casa para Deus, um lugar de habitação, uma vez que a primeira coisa que ele faz como rei de Israel é invadir Jerusalém, expulsar os jebuseus, que foi uma das nações ali mais resistentes. Ele expulsa, conquista Jerusalém, manda trazer então a arca do Senhor. E o lugar de adoração que outrora era em Hebrom, começa então a ser em Jerusalém. Davi coloca Jerusalém como a capital da adoração do povo de Deus. Mas agora, as tribos, elas estão unidas. E Davi começa a contemplar
as tribos, as famílias inteiras, unidas, saindo, né, das suas regiões, saindo então dos cantos, dos 4 cantos ali da terra de Canaã, se dirigindo então a Jerusalém e cantando a amizade ao Senhor. Esse é o pano de fundo. The war is over. A guerra acabou. Não tem mais guerra. As espadas caíram ao chão. Deus trouxe amizade, Deus trouxe a unidade de volta entre o povo de Deus. Este é o pano de fundo, então, do Salmo 133. E eu quero expor com os irmãos, eu quero entender melhor o que esse salmo traz para nós como verdade do Senhor. Veja, ele começa dizendo: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Veja, a palavra bom aqui é a mesma palavra hebraica que nós temos quando, nos dias da criação, o Senhor Deus, o Criador, ele termina a sua obra de criação e ele traz um juízo moral sobre a obra da criação. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ou seja, há um peso moral. É bom. É Deus que estava dizendo, é bom. Essa mesma palavra, ela é aplicada aqui. Ou seja, é Deus que traz esse valor moral para a amizade e para a unidade do povo de Deus. Mas veja, não é somente bom, a amizade e a unidade do povo de Deus também é agradável. Ou seja, traz uma satisfação na alma, traz um prazer no espírito. É bom e agradável, é algo que nos deixa contentes, alegres, felizes. É bom e agradável quando os irmãos convivem, quando os irmãos vivem a sua vida no Evangelho, vivem a sua vida diante do Senhor, todos eles juntos, unidos em união, sem separação, sem facções, sem dissensões, em união, como um único povo. E aí o salmista, ele começa então a nos dar algumas ilustrações aqui. Cada uma dessas ilustrações comunicam uma verdade que nós podemos encontrar entre o povo de Deus. Veja comigo que nós temos 2 ilustrações. Primeiro, a unidade do povo de Deus, a amizade do povo de Deus, é como óleo derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Como eu falei para as crianças, parece uma imagem meio engraçada, não é verdade? Você já entendeu o que significa isso? O que significa isso? Irmãos, uma das coisas mais interessantes no Antigo Testamento é que o nosso Deus, ele deu algumas receitas para o povo de Deus ali no tabernáculo, dentro das cerimônias religiosas. E nós temos o que nós chamamos de a arte da perfumaria. Quem aqui gosta de um bom perfume? Eu gosto. Inclusive, é revoltante. Abro um parênteses aqui. É revoltante que você vai na Ross e um perfume custa $15. Sabe? Irmãos, eu estou levando uns 4, 5 perfumes para a família. Sabe? Nós gostamos disso, não é verdade? Da arte da perfumaria. De sentir um bom aroma, um bom perfume. Deus também. Deus também. Nós podemos entender esse texto do óleo quando nós voltamos, então, para Êxodo capítulo 30. Por favor, abra em Êxodo capítulo 30. Nós temos aqui a receita do perfume de Deus. A receita do perfume que o Senhor Deus criou. Êxodo capítulo 30, do verso 22 ao verso de número 33. Olha só que interessante.
Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Façam com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e a bacia com sua base. Você os consagrará, e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos, e consagre-os, para que sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado, o meu perfume para as unções, geração após geração. Não derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado. E assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como este, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do meu povo. Irmãos, eu gostaria muito de sentir esse cheiro aqui, desse perfume. Eu não sei quantos lembram aqui, meu avô usava Tabu. Lembra? Perfume Tabu. Irmãos, aqui não é o perfume Tabu, certo? É muito mais poderoso do que, sei lá, Chanel número 12, 19, nem sei que número está agora. É o perfume de Deus. É a receita que vem de Deus. E aí nós entendemos então, quando o salmista diz que a união do povo de Deus é como o óleo que desce sobre a cabeça, passando pela barba e chegando até a gola das suas vestes. É esse óleo aqui. O óleo de Êxodo 30. Agora, nós precisamos fazer um paralelo, então, entre Êxodo 30 e o Salmo 133. Entender qual é a associação. Por que Davi associou Êxodo 30, a receita, com a amizade do povo de Deus? Veja, irmãos, que é como óleo precioso. A unidade do povo de Deus é como óleo precioso, porque essa unidade é extremamente valiosa. Valiosa. Deus é muito generoso aqui. Veja comigo as inúmeras especiarias que foram usadas aqui para fazer este perfume, desse óleo. Com certeza, irmãos, era algo valioso, caro. Quando Davi, então, associa a receita com a unidade do povo de Deus, ele está dizendo, a unidade do povo de Deus é uma unidade cara, valiosa, não é barata. E nós sabemos o preço da unidade do povo de Deus. Foi o preço do sangue de Cristo Jesus. A oração de Cristo Jesus, antes da sua paixão, está em João capítulo 17. Ali nós temos a verdadeira oração do Senhor. Nós temos a oração do Pai Nosso em Mateus, capítulo de número 5, mas aqui nós temos a oração do Senhor em João 17, onde ele ora pela unidade do povo de Deus. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, com a glória que o teu filho tinha antes da criação do mundo. E eu oro por eles. Eu oro para que eles sejam um, como eu sou contigo. Ó Pai, olha só que coisa maravilhosa. A unidade do povo de Deus é valiosa, é cara. Mas veja, irmãos, que tal como o óleo, a unidade do povo de Deus também é restrita e é exclusiva. Como era restrito e exclusivo o óleo da unção. Em Êxodo ali, a lei do Senhor dizia, este óleo, esse perfume não pode ser colocado em outra pessoa, é só em Arão e nos seus filhos, ou seja, de geração em geração, entre os sacerdotes. É um perfume exclusivo, é um perfume especial, é um perfume restrito. O que isso quer dizer, irmãos? Que a unidade do povo de Deus é uma unidade restrita e exclusiva.
Aquilo que você vai ter aqui, a unidade que você tem aqui, na igreja do Senhor, você não vai ter no mundo. Não vai ter no mundo. Irmãos, eu sou o caçula de 5 irmãos. Eu sou o caçula de 5 irmãos. Somente 2 dos meus irmãos são alcançados pelo Evangelho. Os outros 2 não conhecem o Evangelho. São inimigos de Deus. Não querem entregar aquilo que lhes é mais precioso, o próprio coração e a própria vida. É interessante, irmãos, que nós temos uma história juntos, porque nós somos irmãos de sangue. Geralmente nós estamos, às vezes, almoçando juntos na casa da minha mãe, mas o sentimento que eu tenho pelo povo de Deus, pelos meus irmãos em Cristo, é superior ao sentimento e às emoções que eu tenho por esses meus irmãos de sangue. Eu não consigo te explicar de onde vem isso, a não ser a minha convicção no Evangelho, dizendo que a família de Deus é a nossa verdadeira família. Eu estive em 2016 nos confins da Terra, região da Caxemira, divisa norte da Índia, Paquistão, Índia, Nepal, nos Himalaias, com irmãos em Cristo. É interessante, irmãos, eu, um brasileiro, estava com irmãos ali, completamente diferentes de mim, e o amor que eu sinto por aqueles irmãos é o mesmo amor que eu sinto por vocês aqui, é o mesmo amor que eu tenho pelos meus irmãos lá de Orlando, é uma coisa que eu não consigo explicar. Eu consigo viver e experimentar isso. Porque é algo restrito, é algo exclusivo, é algo que é somente nosso, que nós experimentamos na igreja. Mas veja, irmãos, que tal como o óleo de Êxodo 30, a unidade do povo de Deus desce. E aí nós temos aqui um caminho que desce, que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba. A unidade que nós experimentamos aqui vem do Senhor. Vem de Deus, desce do alto. É uma unidade que não é produzida por nós. Vem de Deus. Mas veja que nós temos agora uma segunda ilustração aqui. É como óleo que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, e é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Uma segunda ilustração nós temos aqui. Agora, os 2 montes ali de Israel, o Monte Hermon e o Monte Sião. É como o orvalho que desce do Hermon e chega até Sião. Irmãos, o Monte Sião está localizado em Jerusalém. É o Monte Sião. Só que não é um grande monte, não é um Everest. Não, é uma pequena colina. Não há nada demais no Monte Sião. Ele não é poderoso, não é grande, não é tão alto. O Monte Hermon, ao norte de Israel, este sim é grande. 3.000 metros de altitude. O maior monte de Israel é o Monte Hermon. E o que acontece? Nos meses de inverno, começa então a acumular neve nos topos do Monte Hermon, e começa então a soprar algumas brisas, e essa neve então, com a chegada do verão, começa a derreter, e vai caindo então um orvalho, irmãos, entre as montanhas menores, de modo que é no Monte Hermon que nasce o rio Jordão, que inclusive a palavra Jordão significa aquele que desce. Ou seja, o próprio nome mostra a topografia do rio, que desce do Monte Hermon e chega até Sião. É um rio que cruza, né, Israel completamente. Veja, irmãos, do ponto de vista da teologia, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da doutrina, Hermon não é nada. Não aconteceu absolutamente nada de especial no Monte Hermon. Aconteceu em Sião. Então, do ponto de vista teológico, Monte Hermon não é nada. Sião é tudo. Mas do ponto de vista da geografia, Sião não é nada, Hermon é tudo. O que isso significa? Isso significa que há graças e bênçãos e virtudes na sua vida que são dadas pelo Senhor,
que trazem sentido e significado para mim, que eu não tenho. E há graças, há bênçãos e há virtudes na minha vida que trazem sentido e significado para você. Há uma troca aqui. Tal como Monte Hermon está para Sião e Sião para irmão, assim está eu para você e você para mim. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora, como é que nós podemos trazer uma ilustração aqui da nossa amizade, da fraternidade, da união do povo de Deus? Veja. Sabe o que é o orvalho? O orvalho é o seguinte. Eu não sei se aqui tem tampa, mas eu vi isso lá em Orlando. Sabe quando você acorda pela manhã e não choveu naquela madrugada? Mas você acorda, você abre a porta da sua casa e você anda descalço na grama e a grama está molhada. A não ser que seja aquela, né, aquela mangueira, né? Aquela mangueira que começa a jogar água para tudo que é lado. Mas se você não tiver aquela mangueira e a grama estiver molhada, sabe o que aconteceu? O orvalho. Uma brisa refrescante desce e molha a terra. Irmãos, o orvalho, ele é silencioso, mas ele acontece. A amizade do povo de Deus é sem estrondos. A união do povo de Deus, a unidade do povo de Deus, é sem pirotecnias, é sem alardes, mas acontece de forma silenciosa, de maneira que quando você percebe, a coisa já está acontecendo, já está vivendo. Você já está amando aquela pessoa, aquela família, os encontros vão acontecendo naturalmente, os grupos pequenos, as amizades, os hobbies, as coisas vão se ajeitando de forma que a unidade do povo de Deus, ela vai acontecendo assim silenciosamente, mas acontece. Acontece, é como o orvalho que desce de Hermon para Sião. E diz então a última parte do verso 3, ali está a bênção do Senhor. Deus concede a bênção da vida para sempre. Os irmãos desejam ver uma igreja próspera aqui. E eu digo próspera no sentido da bênção do Senhor, do crescimento mesmo, da pregação do Evangelho, da expansão do reino de Cristo por meio dessa igreja. Os irmãos desejam ver a prosperidade dessa igreja, a bênção do Senhor sobre essa igreja. A unidade é fundamental. O Evangelho não pode mentir. O salmista está dizendo, onde tem o povo de Deus unido, ali está a mão da bênção do Senhor estendida. E uma última aplicação para nós, irmãos. A unidade do povo de Deus é tudo isso. Ela é poderosa, ela é silenciosa, ela acontece, ela desce da parte de Deus. Mas a unidade do povo de Deus, ela é frágil. Ela é frágil. Basta uma fofoca. Basta uma calúnia. Basta grupinhos, panelinhas e facções dentro da igreja. E você vê a unidade do povo de Deus, então, ruir. O que eu quero dizer com isso? Se a unidade do povo de Deus é tudo isso, valiosa, preciosa, e que custou o sangue de Cristo Jesus, nós precisamos zelar e proteger a unidade do povo de Deus. Nós temos muitas coisas preciosas na igreja, muitas. A doutrina é uma delas, a teologia é uma delas. Culto bíblico, os princípios, os valores, os mandamentos, a obediência que nós devemos ter. A unidade está aqui, irmãos. A unidade precisa ser zelada e protegida. Amém? Quero orar pelos irmãos. Pai, nós louvamos o Teu nome.